A Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara aprovou um requerimento para que o ministro da Educação, Camilo Santana, fale sobre as questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, consideradas equivocadas pela Frente Parlamentar da Agricultura. Os parlamentares do agro afirmam que foram apresentadas questões que não têm critério científico ou acadêmico. A pergunta que mais chamou a atenção no exame foi a que trata da atuação do agronegócio no Cerrado. O texto traz fatores negativos do setor, como a violência simbólica e as chuvas de veneno. O MEC alega que as questões são feitas por professores independentes. Caio, o ministro deve esclarecer as questões aos deputados? Certamente, né? Ele alegou, né, quando questionado sobre o fato, ele disse o seguinte: estou tranquilo, acho que não é minha atribuição ser comentarista de prova do Enem. Exatamente. Mas ele deveria, no mínimo, estar preocupado e empenhado para que isso não aconteça, porque as falhas técnicas na elaboração dessas questões seriam equivalentes, por exemplo, a textos afirmando que a Terra é plana, ou que as vacinas não funcionam, ou que a ditadura na Venezuela não passa de uma narrativa, certo? Então, eu achei curiosa também a justificativa do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, responsável pela elaboração. Ele diz o seguinte: a prova não avalia a opinião política do estudante, mas sim interpretação de texto. Ora, isso não pode servir como justificativa, como pretexto, aliás, como desculpa esfarrapada para que se veicule mentiras num documento oficial. E aqui eu faço até a questão de fazer um apelo à autoridade, pegando aqui carona no excelente editorial do William Vac, nosso âncora da CNN Brasil. Ele diz o seguinte: o Enem e o atraso mental no Brasil. Como o INEP falou, né, que as questões são elaboradas por professores independentes, o VAC disse o seguinte: professores independentes que elaboraram uma das questões do Exame Nacional do Ensino Médio no último domingo cometeram 2 graves falhas intelectuais. Eles conseguiram negar a ciência e ofender uma parcela significativa dos acadêmicos, dos técnicos, dos professores e pesquisadores que contribuíram para as notáveis histórias de sucesso do Brasil na agricultura. Esses professores independentes, na verdade, são independentes de qualquer rigor e honestidade intelectual, porque submeteram os jovens que realizaram o Enem a uma tortura ideológica, especialmente no que diz respeito à agroindústria. De acordo com esses professores independentes que trabalham para o MEC, eles retrataram esse setor como um ambiente de exploração, de negligência em relação à saúde humana, de violência e da impossibilidade de homens do campo serem homens do campo. Então, para fechar, diz o seguinte: o texto de uma publicação obscura que serviu de base para a pergunta ataca até mesmo a Embrapa e o programa de biocombustíveis, alegando que ambos prejudicam a classe camponesa. Os clichês e chavões ideológicos não são o pior dos problemas. O maior problema é ensinar os jovens a pensar de maneira equivocada, e isso representa um atraso intelectual em nosso país. Fecha aspas. Zé Eduardo, o ministro deve falar aos deputados? Deve falar e, a meu ver, explicar o óbvio. Em primeiro lugar, explicar que quem faz isso é um conjunto de professores independentes e o governo não tem nenhum controle sobre isso. E não tem mesmo. Tá? Eles, inclusive, sorteadas as perguntas, etc. Agora, o que me chama a atenção é ler as perguntas. Essas são perguntas de interpretação de texto, para que o telespectador compreenda também o meu raciocínio. Vamos imaginar que o texto colocado no Enem, e eu vou partir da sugestão do Caio, seja um texto dos antigos sábios da Universidade de Salamanca, contestando Colombo de que o mundo era redondo. E aí eu colocasse lá as alternativas. O que esse texto está dizendo? Que o mundo é plano? 2. Que o mundo tem a forma de ovo? 3, que o mundo tem a forma de esférica. 4, não fala do mundo, fala da Terra. Eu não estou induzindo ninguém a ser terraplanista, nem concordar com os sábios. Eu estou perguntando uma interpretação de texto. Por exemplo, quando eu fiz vestibular, eu me lembro que uma das perguntas era para eu interpretar a música Roda Viva do Chico Buarque. E isso é interpretação de texto. Muito bem. Vamos pegar a pergunta que foi citada. Eu tenho aqui a pergunta de número 70. Coloca-se um texto de um autor, a Amazônia e a nova geografia de produção da soja. O autor é Oliveira, AU. Eu não conheço esse autor. Aí diz o seguinte, a pergunta: na visão do autor, atenção, na visão do autor, o problema da situação descrita é desencadeado pela alternativa A, B, C, D. Na visão do autor,
Não estou dizendo que essa visão é certa. Eu não estou dizendo que o estudante tem que ter essa visão. Eu estou pedindo que ele faça uma interpretação do texto como ele faria se fosse um texto do Mein Kampf de Hitler, do Estado da Revolução de Lenin ou qualquer outro texto que fosse colocado. Escolher um texto ideologicamente ruim. Quer dizer que eu vou fazer censura ideológica agora de texto a ser interpretado? Eu vou ter que escolher um texto à direita, não um texto à esquerda. O que é isso? Isso é interpretação de texto para ver se a pessoa entendeu o texto. Ninguém está dizendo que isto é certo ou que é errado. Eu acho lamentável esse tipo de postura. Eu acho que é só ler as perguntas para entender que interpretação de texto é uma coisa. Exigir que a pessoa concorde com o texto é muito outra. Caio, as questões deveriam ser anuladas? Bom, vamos utilizar aqui as citações de um ministro do governo Lula, né, para a gente chegar à conclusão sobre a pertinência dessa argumentação do Zé Eduardo Cardoso, ou se não é de uma forma subreptícia, é uma forma de doutrinação, porque é incrível a coincidência, não se trata de uma questão não só, viu, Zé? São 3 questões. E é engraçado que as questões, elas sempre pendem por uma visão ideológica reacionária de esquerda, certo? E os textos são citados como se fossem aí grandes trabalhos, como você próprio colocou, o autor é um ilustre desconhecido do grande público, né? Mas ele vem aí, enfim, com a chancela de um exame oficial. Matéria da CNN. Se eu respondesse o Enem, eu teria errado, porque eu conheço o agronegócio, diz ministro da Agricultura, mostrando que essa confusão entre o conceito de interpretação de texto, certo? E a veracidade do que está colocado, ela é muito, muito tênue. É uma confusão plausível, especialmente na cabeça, né, de jovens que estão aí ainda em formação. Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, afirmou que sabe que o agro proporciona nas regiões onde ele chega, o que o agro proporciona nas regiões onde ele chega de forma responsável. E ele falou, se eu estivesse fazendo a prova, eu iria errar umas 2, 3 questões. Ministro do Lula, se eu tivesse feito a prova, eu teria errado, porque eu conheço o agronegócio e eu conheço o que ele proporciona. Então, o agronegócio gera oportunidades, desenvolvimento social, gera inclusão social. E aqui eu cito, inclusive, uma aspas da Folha de São Paulo, em reportagem especial, constatando isso. Aqui eu não vou ter tempo de falar os números, mas diz o seguinte: o agro vem transformando a cultura e as cidades no Brasil, elevando a renda de estados acima da média, bem acima da média, diminuindo as desigualdades e atraindo nova onda de imigrantes atrás de oportunidades. E o que a gente vê nas questões colocadas pelo Enem, né, e mais de uma delas, é uma situação absolutamente desconectada com a realidade que pode induzir o jovem a erro quanto ao que realmente acontece no Brasil nessa seara. As questões deveriam ser anuladas? De forma nenhuma. Eu vou, inclusive, discordar do ministro Fávaro, que além de ter sido meu cliente, é meu amigo pessoal. Ele está errado no que ele falou e ele não erraria, porque ninguém estaria perguntando a opinião dele sobre o agronegócio, está perguntando a opinião do autor do texto. Ou seja, há uma diferença entre o que ele pensa do agronegócio e o que o texto fala. Estou pedindo uma interpretação do texto. É, para mim, uma coisa óbvia. Possivelmente, acredito eu, o Fávaro não leu a prova para falar o que ele está falando. Porque o que se pergunta é a interpretação de texto e não se eu concordo com a crítica que o texto faz. É de uma clareza, basta ler as questões. Ou seja, está se caminhando por uma perspectiva que eu acho perversa. Então eu tenho que selecionar ideologicamente o texto que vai ser interpretado. Tá. Então eu tenho que colocar textos neutros, como se existissem neutralidades do ponto de vista da valoração do mundo. Eu tenho que colocar textos neoliberais. Então, se eu colocasse um texto de Hayek, de Mises, se eu colocasse um Adam Smith, aí não teria problema algum. Se eu colocasse Keynes, talvez tivesse algum problema. Agora, Karl Marx, nem pensar. Que é isso? Eu tenho que ler tudo para criticar. Eu, por exemplo, sempre me pautei, até na docência, por dar textos de gente conservadora e revolucionários. Sabe por quê? Porque o aluno tem que conhecer de tudo para poder ter consciência crítica. Eu não posso evitar que ele leia tudo. Ao contrário, eu tenho que incentivar que ele leia tudo. Porque se eu não fizer isso, eu terei pessoas bitoladas, eu terei pessoas que pura e simplesmente são dogmáticas, que não leem o que eu não concordo, o que isso aqui é esquerdismo, isto aqui é fascismo, eu não leio. Não é assim que a mente humana funciona. A mente humana tem que ser estimulada à leitura e à crítica. Aqui, no caso, ninguém está dizendo concorde com o texto, responda o que você pensa sobre o agronegócio. Você acha que aqui está errado? Não, está se perguntando o que o autor disse. Fazer as pessoas leem
e interpretarem é um exercício, não é uma indução a absolutamente nada, a não ser uma indução ao pensamento livre, que é uma característica do pensamento democrático, plural e humano.